Bom dia a todos, bom dia a todas que acompanham mais uma vez aqui o nosso Café com Bolos nessa segunda-feira pela manhã, para tratar dos assuntos da semana e, nesse caso, uma semana muito importante, muito decisiva para a história brasileira. Nós estamos a 14, 13 dias de uma das eleições mais importantes da nossa história, que é o segundo turno dessa eleição presidencial de 2018. Dia 28 de outubro, o Brasil vai decidir não apenas o próximo presidente, mas o Brasil vai decidir o seu destino no futuro próximo. Seu destino numa encruzilhada que está colocada, representada pelo Fernando Haddad e pelo Jair Bolsonaro, mas não são apenas dois candidatos, duas candidaturas que estão em jogo. É um projeto de democracia de um lado e um projeto que flerta com a ditadura do outro, que tem saudades de um passado autoritário do outro. E diante de uma encruzilhada, de um momento tão grave como esse, nós precisamos, ao mesmo tempo, ter a compreensão do que está em jogo e também saber agir para poder ajudar a mudar o rumo da história nessas 2 semanas que nos restam. Então vamos lá, esse vai ser o assunto do nosso Café com Bolos de hoje. Então, primeiramente, novamente bom dia aí para quem está chegando, estamos chegando já a 1.000 pessoas ao vivo, né? Daniela, Denise, Sheila, bastante gente aí chegando e comentando no nosso Café com Bolos. Então, gente, primeiramente, o momento é gravíssimo. O momento histórico que nós estamos passando nesse momento é de uma encruzilhada. Né? De um lado, um projeto que flerta com a ditadura, que defende a tortura, que defende a violência, que defende tiro, porrada e bomba para resolver qualquer tipo de assunto. Um projeto que não tem propostas reais para o Brasil. Tanto é que foge do debate. O Jair Bolsonaro não é por acaso que ele foge do debate. Não é apenas porque ele seja um mau debatedor. Não é isso que está em jogo. Ele não tem projeto para o Brasil. Alguém poderia dizer qual é o projeto do Bolsonaro para a economia, a não ser pedir ajuda aos universitários, ao Paulo Guedes? Alguém poderia dizer qual é o projeto do Bolsonaro para a saúde pública, para o SUS, para a educação pública, para as universidades federais? Alguém sabe dizer qual é o projeto do Bolsonaro para saneamento básico, para moradia popular? Não há projeto. Não há nenhum projeto de país, há apenas um projeto de ódio, um saudosismo, um ranço da ditadura, que é o que o Bolsonaro representa. Nós não podemos subestimar isso, até porque isso está tendo o apoio, o incrível apoio de setores da elite econômica brasileira. Basta ver o comportamento da Bolsa de Valores, com a variação das pesquisas, com o resultado do primeiro turno. Uma parte, a maior parte da elite brasileira, eu ouso dizer, flerta com essa aventura autoritária do Jair Bolsonaro. Uma elite que não tem compromisso, aliás, nunca teve um compromisso real com a democracia, né? E flerta com esse projeto do atraso. E isso é o que temos de um lado. Do outro lado tem um projeto representado pelo Fernando Haddad, que nós podemos ter muitas críticas e temos, apresentamos várias delas no primeiro turno. Agora, nesse momento, é este projeto que representa a democracia no Brasil, que representa os direitos sociais no país. O projeto representado pelo Haddad nesse segundo turno, e é por isso que nós decidimos nos incorporar à campanha do Haddad e apoiar o Haddad nesse momento do segundo turno, não é porque a gente acha que o projeto é perfeito, é ideal, mas é porque, diante do que representa o Jair Bolsonaro, o Haddad é a representação da democracia e dos direitos sociais. E não cabe espaço para vacilar, não cabe espaço para ficar em cima do muro, para titubear num momento como esse. O Bolsonaro, aliás, como não tem o que debater, como não tem projeto para o Brasil, ele vai trabalhando em cima de factoides, de desinformação e de fake news. Ele tem uma verdadeira rede de fake news no WhatsApp, fake news, notícias falsas, mentiras, que ele tem usado de maneira sistemática durante essa campanha eleitoral e até antes dela começar, e agora no segundo turno tendo como principal alvo
o Fernando Haddad, dizendo que o Fernando Haddad criou o kit gay, que o Fernando Haddad quer mudar a orientação sexual das crianças, todo tipo de absurdo, de disparate, de mentira que tem sido inventada. Ontem, talvez algumas pessoas que tenham acompanhado o ao vivo que o Bolsonaro fez no Facebook ontem à noite, nós fizemos também um ao vivo respondendo ele, isso inclusive saiu no Fantástico, na TV Globo, ele resolveu nos atacar. Né? Então pegou um discurso que eu fiz na Avenida Paulista na última quarta-feira, no ato em defesa da democracia, ditadura nunca mais, para dizer que eu ameacei invadir a casa dele. Né? Bolsonaro semeia desinformação. Né? O que nós dissemos ali, fizemos uma comparação, uma ironia da casa do Bolsonaro como um local improdutivo, porque ele é um cidadão improdutivo. Alguém que há 28 anos está no Congresso Nacional, aprovou 2 projetos em 28 anos, ganhou dinheiro, mordomias, comprou 5 imóveis, enriqueceu na política, recebeu auxílio moradia tendo casa, todas essas coisas que a gente já sabe. E o Bolsonaro saiu dizendo que eu quero invadir a casa dele, mais uma vez distorcendo a atuação do próprio MTST. O MTST, fique aqui mais uma vez registrado, disse isso centenas de vezes ao longo dessa campanha eleitoral no primeiro turno. Repeti isso ontem no ao vivo que gravei. O MTST nunca ocupou a casa de ninguém. O MTST não entra na sua casa ou em qualquer casa para colocar as pessoas que têm negado o seu direito à moradia. Né? O MTST ocupa imóveis, né, edifícios e terrenos que estão abandonados há muito tempo, onde não mora ninguém. Né? Terrenos que estão abandonados em situação ilegal porque não cumprem a função social, devendo IPTU. Não é nem a casa de praia de ninguém, não é nem a chácara de ninguém, não é nada disso. São propriedades em situação de abandono, em situação ilegal. São essas que o MTST ocupa. E ocupa para fazer com que tanto a Constituição como o Estatuto das Cidades, 2 leis, se façam cumprir. Porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Lei, quando enfrenta interesse de rico, não pega. Né? O Estatuto das Cidades, quando diz que o grande proprietário tem que fazer cumprir uma função social e destinar o seu imóvel para algo, não pegou. Ninguém nunca foi lá e desapropriou como prevê o Estatuto. E é por isso que existe o movimento social. Porque no Brasil tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados e 6 milhões e 300 mil famílias sem casa. Essa é a atuação do movimento. E o Bolsonaro tenta distorcer, criar desinformação, obviamente não apenas para atacar o MTST, para nos atacar, para atacar também a campanha do Fernando Haddad e para se vitimizar. Logo ele, que defende a tortura, que defende a violência, que os seus apoiadores têm praticado atos de ódio nos últimos dias em todo o país. Está aí o assassinato covarde do mestre Moa, na Bahia. Está aí a jovem de 19 anos que foi atacada por 3 marmanjos, né? E marcaram com uma faca, com canivete, uma suástica na barriga dela, porque ela estava com uma camiseta escrito "Ele não". Está aí tantos casos de agressão. O jovem no Paraná que foi atacado com uma garrafada na cabeça porque estava com o boné do MST. É isso que o Jair Bolsonaro estimula pelo país. E agora ele quer se vitimizar, dizer que querem invadir a casa dele, dizer que ele não é o violento, que os não democráticos somos nós, mas não cola. Não cola. A trajetória e a capivara de Jair Bolsonaro é conhecida pelo país. Agora eu quero entrar num tema, gente, muito importante, e para todos e todas que estão, de fato, dispostos a construir essa virada no segundo turno, eu peço muita atenção. É um tema fundamental porque é a necessidade e a tarefa que a gente tem nessas próximas 2 semanas de virar voto para construir essa vitória nas urnas no dia 28 de outubro. Então vejam, que o Jair Bolsonaro defende a ditadura, é um autoritário, defende torturador, é um fascista, né? Isso está colocado pelos seus próprios atos. Agora, nós não podemos cometer o erro de achar que essa é a posição dos eleitores do Bolsonaro. A maior parte dos eleitores do Bolsonaro não são os bolsominions das redes sociais, que daqui a pouco vão invadir os comentários aqui, como costumam fazer em todas as nossas postagens.
Não são essas pessoas que dizem, vai morrer, vou te matar, vou te pegar na esquina, ou mesmo esses mais agressivos que chegam a fazer isso com algumas pessoas. Esses são uma minoria barulhenta, é verdade, mas uma minoria. As milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno não votaram porque cultivam o mesmo ódio que ele, não votaram porque partilham dos mesmos preconceitos que ele. A maioria dessas pessoas votaram porque estão desiludidas com a política do Brasil. Votaram como um grito de desespero. Votaram no Bolsonaro porque, de algum modo, ele conseguiu representar, de modo farsante, é verdade, né, algo como se fosse de fora do sistema, de fora da política, coisa que ele nunca foi. E é esses temas que a gente tem que trabalhar no segundo turno se a gente quer virar voto. Não adianta sair chamando o eleitor do Bolsonaro de fascista no meio da rua. Isso não vai resolver os nossos problemas e não vai dialogar com ninguém. Com os bolsominions, com esses grupos de raivosos, de fato não há diálogo. Eu vejo quando eu coloquei o debate de como conversar com eleitores do Bolsonaro, eu vi muita gente nos comentários nas redes dizendo não dá para conversar, eles não estão abertos ao diálogo. É verdade, uma parte não está. Os raivosos, mas esses são minoria. Uma minoria barulhenta, mas minoria. Nós temos que dialogar com a maioria que votou no Bolsonaro. Nas periferias, nas escolas, nas universidades, em todos os cantos, nas ruas, entender o que levou essas pessoas a votarem no Bolsonaro. E o que levou foi uma das maiores crises da nossa história. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise de destino que o país passa e uma crise também na segurança pública. A violência urbana que é real e que o Bolsonaro oferece uma solução fácil. Tão fácil quanto falsa, mas que seduz as pessoas. E é esses 3 pontos que eu quero dialogar com vocês agora. 3 pontos importantes que a gente tem que ter em mente para virar voto e conversar com, inclusive, quem votou no Jair Bolsonaro ou quem pensa em votar nele no segundo turno. Primeiro, em relação à crise política. Veja, o sistema político brasileiro, de fato, faliu, se esgotou. Nós vivemos uma crise de representação. As pessoas não se sentem representadas pelas instituições e com muita razão, né? O povo brasileiro tem muita razão de não se sentir representado pelo que acontece lá em Brasília. Porque Brasília está de costas para o Brasil. Aquele Congresso Nacional está de costas para o Brasil. O Palácio do Planalto está de costas para o Brasil. Há uma enorme insatisfação com a política, combinada com essa insatisfação com os escândalos de corrupção que são reais. Diante disso, o povo construiu um sentimento de antipolítica, de rejeição à política. Não quero saber de política, não me venha falar de política. Isso já se expressou na última eleição, em 2016, nas eleições municipais, que abriu espaço também para que aventureiros ganhassem, galgassem espaço e ganhassem o poder em algumas cidades brasileiras, dizendo que eram contra a política ou que não eram políticos. O Jair Bolsonaro surfa nessa mesma onda. Ele diz que é de fora, ele diz que é contra o sistema, ele diz que o sistema não aceita ele, né? E isso colou em parte importante da população pela rede que ele tem de WhatsApp, de redes sociais, que é extremamente eficiente nesse sentido, e as pessoas acham que o Bolsonaro é de fora da política. E esse é o primeiro ponto que nós temos que desmistificar. É preciso desmistificar o Jair Bolsonaro. Não é mito coisa nenhuma. Ele é um velho político que há 28 anos ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados, no Parlamento Brasileiro. Ele é um cara que aprovou 2 projetos em 28 anos, que teve mordomias, que aquelas verbas de gabinete que ele disse ser contra, ele recebeu todas. Recebeu auxílio moradia tendo casa. E quando foi perguntado por uma jornalista o que ele fez com esse dinheiro do auxílio moradia, já que ele tinha casa, portanto não pagava aluguel de casa alguma, ele disse que usava para comer gente. Exatamente isso, esse vídeo está disponível na internet. Ele disse isso para uma jornalista da Folha de São Paulo. Sempre obteve todos os privilégios da política. Bolsonaro ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, no PP. Passou por vários partidos. É um símbolo do que é aquela politicagem em Brasília, né? Esse é Jair Bolsonaro. É uma representação da velha política brasileira, né? Um deputado de baixo clero em Brasília, que recebeu mordomias, que comprou 5 imóveis durante seu tempo de mandato,
tem mais imóvel do que projeto aprovado. Ou seja, dizer que o Bolsonaro é alguém de fora da política é uma mentira. E nós temos que dialogar isso com as pessoas e desmistificar. Muita gente não sabe. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu estava, logo após as eleições, no primeiro turno das eleições, chegando aqui na minha casa, no bairro do Campo Limpo, aqui na periferia de São Paulo, e parei numa pastelaria que tem aqui perto, comer um pastel, tomar um caldo de cana com alguns amigos que estavam comigo. Me abordaram, me reconheceram na pastelaria, conversaram um pouco sobre o primeiro turno e tal, e um jovem falou: Boulos, eu gostei da sua postura nos debates, você colocou o dedo na ferida, você foi bem, você falou a verdade. Quem que você vai apoiar no segundo turno? Eu falei que iria apoiar Fernando Haddad, o jovem ficou um pouco cabreiro, não gostou da resposta. Eu me sentei para conversar com ele, perguntei quem que ele tinha votado, ele falou que tinha votado no Jair Bolsonaro. E perguntei por quê. E ele disse sobre a questão, depois falou primeiro da questão das armas, que é um tema que eu quero colocar aqui, depois falou da questão política. Não, Jair Bolsonaro não aceita verba de gabinete, Jair Bolsonaro não participa daquela palhaçada de Brasília. E eu fui contando a história para ele. Essa história que eu acabei de falar aqui. O que é o Bolsonaro em 28 anos de política? E o jovem foi mudando. E a pergunta seguinte dele foi: por que eu votaria no Fernando Haddad? Não sei se ele se convenceu ou não, mas se abriu para conversar, se abriu para mudar. Esse é um caminho, é a gente mostrar, desmistificar a farsa do mito, desmistificar a farsa de alguém que é contra o sistema e de fora da política. Bolsonaro é velha política, né? O segundo ponto que eu queria colocar aqui é exatamente esse, que é o ponto das armas, né? Olha, o argumento do Bolsonaro para a segurança pública é o argumento mais falastrão e mais fácil. Diz: olha, você está inseguro? E de fato está. A taxa de homicídio no Brasil é altíssima. Os crimes violentos no Brasil cresceram muito. O Atlas da Violência mostrou isso. Segurança pública é um problema grave no nosso país. Não pode ser subestimado pela esquerda nem por ninguém. Se a gente quer dialogar com as pessoas, é preciso tratar do tema da segurança pública. E o Bolsonaro fala: então vamos dar arma para todo mundo. Ou seja, o que ele pensa? Qual é o pressuposto dele? Que nós vamos resolver a violência com mais violência. Se todo mundo tiver armado e poder atirar no outro, né, vai resolver o problema da segurança pública. Se nós olharmos a maior parte dos países onde se liberou o comércio de arma, nós vamos ver que não é verdade esse resultado. Não se reduziu o índice de violência. Ao contrário, teve efeitos colaterais. Frequentemente a gente vê nos Estados Unidos, toda semana, uma criança, um jovem entrando na sala de aula com uma arma e atirando nos seus colegas, que pegou a arma do pai, porque é liberado. Imagine você, né? Se já está esse clima no Brasil, com as diferenças políticas, um atacando o outro, um agredindo o outro, imagine se todo mundo estiver armado. Imagine se o cara que deu a facada no Bolsonaro tivesse com uma arma na cinta. Esse debate nem estaria sendo feito. Olha que lamentável, né? Imagine você com a sua família num restaurante, num bar, sabendo que todo mundo nas mesas ao lado está armado. Você ia se sentir bem, seguro? Imagine, você tem uma discussão, um trânsito. Né? Quantas pessoas já não discutiram no trânsito, bateram um carro, fechou o outro? Se todo mundo estiver armado. Isso aqui vira o país da bala perdida. Vai ser um tiroteio por segundo, né? Não é posse de arma que resolve os problemas. É fazer uma mudança brutal na segurança pública. Também não é deixar do jeito que está, não. Nós temos que resolver o problema da mãe de família, do pai de família que sai aqui, vai para o ponto de ônibus e toma um celular e a carteira dele quando está indo para o trabalho. Esse problema é um problema real e tem que ser enfrentado. Mas não vai se enfrentar isso distribuindo arma para todo mundo, né? Esse é um caminho falso. Vai se enfrentar isso com prevenção e com inteligência. Vai se enfrentar isso, sobretudo, fazendo com que a arma que chega hoje na mão que não deve, não chegue, deixe de chegar, né? Acha que resolve isso como militarizando as favelas, dando tiro em todo mundo, metralhando a Rocinha, como o Bolsonaro já disse certa vez? Claro que não. A arma, por acaso, brota no chão na favela? Claro que não, ela chega pelo tráfico de arma, por um negócio muito lucrativo, que as indústrias de arma ganham, né? E que é aí que tem que ser enfrentar na raiz, acabar com o crime organizado no atacado, com um grande tráfico de arma, impedindo que a arma chegue onde tem que chegar.
Não é armando mais a sociedade que nós vamos combater a violência, mas é desarmando aqueles que estão armados. Né? Esse é o caminho. Né? E esse caminho se faz, é possível se fazer com uma política que tenha coragem e ousadia de enfrentar o grande tráfico de arma, o interesse da bancada da bala, da indústria de arma, que é quem ganha com isso. Esse é o caminho. E aqui estão chegando mais pessoas aqui. Algumas delas, olha, os bolsominions finalmente chegaram para fazer os seus ataques particulares, deixando muito claro, mais uma vez, para quem está nos acompanhando, que é preciso saber dialogar com os eleitores do Bolsonaro. Não com esses, alguns deles robôs, inclusive, bolsominions que só sabem gritar, atacar, não escutam, batem, agridem, né? Que o seu método é a violência. Mas com milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, não pela cultura do ódio, do preconceito, mas votaram porque, como um grito de desespero, também estão sentindo na pele o que é essa crise que o país está vivendo, e aí que é preciso desmistificar. Já disse aqui 2 caminhos que é muito importante para esse diálogo. Primeiro, desmistificar Bolsonaro como se ele fosse o representante da nova política. Não é. Né? Bolsonaro faz política mais velha e atrasada, 28 anos como deputado, 10 anos no partido do Maluf, recebendo benesse. Segundo, desmistificar essa ideia de que dar arma para todo mundo vai tornar a sociedade mais segura. Basta ver comparações internacionais, basta pensar um pouquinho em alguns exemplos e ter uma política de segurança que mude efetivamente, com inteligência, combatendo o tráfico de armas e munições, desarmando, não deixando a arma chegar na mão de quem chega hoje. E por fim, um terceiro caminho tem a ver com os nossos direitos. Bolsonaro não tem nenhuma política para a economia brasileira, não propõe nada. A única coisa que ele fala é que vai dar emprego. É isso que ele diz. Ele não diz como, ele simplesmente diz que vai dar emprego e dá a entender que ele é um cara que vai melhorar a vida das pessoas diante dessa crise econômica que nós estamos. Veja, e aí é importante puxar o histórico novamente. Para a gente falar do futuro de alguém, nós temos que ver o passado. Então, o histórico do Bolsonaro é alguém que sempre votou contra os direitos dos trabalhadores. Podemos puxar 3, 4, 5 votações, quais forem. Votou com Michel Temer para congelar investimento em saúde e educação pelos próximos 20 anos. Ele votou a favor. Votou com Michel Temer para aprovar reforma trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores, que permitiu que mulher grávida trabalhe em local insalubre, que generalizou a terceirização, precarizando o trabalho. Quem trabalha e é terceirizado sabe disso. Os terceirizados têm uma média salarial menor que os trabalhadores de contratação direta. Dificultou contratação em carteira assinada. Todo mundo sabe, após a reforma trabalhista, são dados. Né? O número de trabalhadores na informalidade disparou e em carteira assinada recuou. Essa é a situação que nós temos no país. Essa é a reforma trabalhista que o Bolsonaro votou a favor. Ele votou contra a PEC das domésticas, que garantiu um mínimo de dignidade para as trabalhadoras domésticas. Né? Bolsonaro votou de maneira geral, se você pegar a trajetória de votação dele, foi quase sempre contra os direitos dos trabalhadores, né? Por propostas desastrosas para a maioria do povo brasileiro. Então, esse é o cara que diz que vai tirar o país da crise. Esse é o cara que diz que vai dar emprego. Não vai. Vai retirar direitos. Então, o que está em jogo também são os nossos direitos. Basta ver. É preciso sair do ambiente das fake news de WhatsApp, busque, pesquise, veja como ele votou. Né? Ninguém está pedindo para que você, que votou no Bolsonaro, acredite no que eu estou dizendo aqui. Vá lá e pesquise. Veja com seus próprios olhos que você vai chegar a essa constatação. Portanto, gente, Bolsonaro não é renovação política coisa nenhuma. É velharia da politicagem brasileira há 28 anos lá. Segundo, vende um peixe podre em relação à segurança pública. Né? Diz de maneira muito fácil e sedutora que vai dar arma para todo mundo e vai dar segurança. Não é verdade. Ele está explorando o seu medo, está explorando o medo das pessoas para oferecer uma solução falsa. E terceiro, Jair Bolsonaro é contra os direitos dos trabalhadores. Basta ver as votações, a maneira como ele se posicionou em grandes votações no Congresso Nacional. E agora é momento daqueles que compreendem isso, daqueles que estão ao lado da democracia e dos direitos sociais nesse segundo turno, saírem da defensiva. Ninguém tem que ficar com medo. A tática do Bolsonaro é intimidar, é criar factoide e é nos intimidar.
foi o que quis fazer novamente nessa história ontem da suposta ameaça de invadir a casa dele. Mais uma vez aqui reitero, uma mentira, né? Bolsonaro, ninguém vai invadir a sua casa, como o MTST nunca invadiu a casa de ninguém, né? O que houve naquele ato, e quem assistiu o discurso percebeu, foi uma ironia com a sua improdutividade como deputado. O MTST nunca invadiu ou ocupou a casa de quem quer que seja. Ocupou com, aliás, muita correção, né, ao que eu defendo e dialogo com quem quiser dialogar. Nos últimos 17 anos, terrenos, imóveis abandonados por muito tempo, edifícios abandonados por muito tempo, que estavam em situação ilegal, de acordo com a Constituição e o Estatuto das Cidades, e apenas porque tem lei que não pega no Brasil, quando é para favorecer os mais pobres, não pega, que esses imóveis continuaram lá. Porque se o poder público fizesse o que tinha que fazer, não tinha ocupação. Já teria destinado esses imóveis para moradia popular, como prevê o Estatuto das Cidades. A ocupação é resultado da omissão do poder público. Mas não é a casa do Bolsonaro, nem a sua casa, nem a casa de ninguém. O MTST nunca fez isso e nunca fará. Agora, esse é um momento de saída defensiva. E é por isso que nós estamos propondo várias ações. É momento de montar as brigadas pela democracia no Brasil inteiro. Essa semana eu vou estar girando o país junto com bastante gente, construindo agendas para a gente construir essas brigadas pela democracia. Restam 13 dias. É preciso saber utilizar esses 13 dias. É preciso conversar com as pessoas, né? É preciso sair desse ambiente que alguns estão de receio, de medo, de intimidação, que é o que certos apoiadores do Bolsonaro construíram esse ambiente, para dialogar com as pessoas e virar voto. É muito importante. O que está em jogo é o Brasil, o que está em jogo é a próxima geração, o que está em jogo é o nosso futuro. Então, gente, vamos construir as brigadas pela democracia. Aqui na minha página tem um formulário para quem quer se inscrever. A gente tem recebido muita demanda, são milhares de pessoas, às vezes está demorando um pouquinho, mas vamos chegar à resposta por meio do WhatsApp nas pessoas para construir essas brigadas pela democracia. E vamos para as ruas, vamos fazer atividades, né? Hoje nós já vamos ter algumas atividades espalhadas pelo país, mais localizadas. Amanhã, a partir das 19 horas, eu vou estar na USP, na Universidade de São Paulo, junto com a Luísa Erundina, no vão de história da USP. Convido vocês a participarem para conversar um pouco sobre essa situação e também a construção das brigadas pela democracia, sair de lá com mais brigadas formadas. Quarta-feira, vou estar em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, junto com a Talíria Petrônio, o Flávio Serafini, para também construir essas brigadas e conversar com as pessoas sobre essa situação. Na quinta, vou estar em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, para a gente fazer isso. Sexta-feira, vamos ter mais plenárias e mais atividades para reunir todo mundo que também está preocupado com este momento e, a partir disso, a gente ir se mobilizando, saindo, distribuir materiais. Tem muita gente que está preocupada, que quer fazer, mas não sabe como. Não sabe o que fazer para ajudar nesse momento da virada. Então, participe com a gente dessas atividades. Você que é de São Paulo, do Rio ou de Minas, já tem esse calendário essa semana. Semana que vem vou estar em Recife. Estamos construindo atividades em outras cidades do país. Tem também a agenda do Fernando Haddad, a agenda da Manuela Dávila, como parte decisiva dessa construção, dessa campanha no segundo turno. É importante que você acompanhe pelas redes e participe. Pegue materiais, monte as brigadas pela democracia. É decisivo, né? Esse é o momento de construir a virada, esse é o momento de dialogar com as pessoas, esse é o momento de se mobilizar. Não é momento de ficar acuado, não é momento de intimidação. São dias decisivos para a história do Brasil. Vamos nessa, vamos construir essa virada, eleger o Fernando Haddad presidente do Brasil no próximo dia 28, derrotar Jair Bolsonaro e fazendo isso, dialogando, conversando com as pessoas e apresentando, desmistificando a construção falsa que foi feita em torno de Jair Bolsonaro e apresentando quem ele é. Vamos junto, gente. Vamos embora. Conto com cada um e com cada uma que nos acompanhou aqui hoje nesse Café com Bolos. Siga acompanhando as nossas redes, acompanhe a agenda de atividades. Vamos firme nesse segundo turno. O que está em jogo é o futuro do Brasil. Um grande abraço a todos, boa segunda-feira, boa semana, se inscreva nas Brigadas pela Democracia, participe dos nossos eventos em todo o país. Vamos nessa!